dar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bom, essa é a palavra. Eu gostaria da participação dos encarnados, tá? Porque tem uma participação muito grande dos desencarnados quando a gente faz pergunta. Então eu queria que os desencarnados fiquem calmos e os encarnados nos ajudassem. Quem aqui é o fariseu que se acha o fariseu ou se acha o publicano? Não precisa responder agora não. Pensa. Você acha que eu acho que eu sou o fariseu ou eu sou o publicano? Porque a gente gosta de ser Não, eu sou espírita há 8 anos. Então eu já fiz modificações em minha vida. Já estou num nível espiritual que eu nem com umbral eu vou para nosso lar direto. Mas tem gente assim. Primeiro, nosso lar está no umbral. Já errou aí. Nosso lar está no umbral. Já errou aí. Segundo, não quer dizer que eu estou fazendo modificações na minha vida hoje, que amanhã eu também não tenha que fazer mais. Então nós estamos a cada dia nos tornando pessoas melhores. Tem como acabar com o egoísmo? Em mim? Tem como? Em você? De uma vez assim, ó. Tem. Mas tem como ser menos egoísta? Menos orgulhoso? Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta chata. Essa, eu acho que alguns aqui vão errar. Doutrina espírita é religião? Ó, tem uns estudados aqui. Olha aí. É isso aí. Doutrina espírita não é religião. Ela traz um aspecto religioso para a pessoa, mas não é uma religião. Tem livro dos Espíritos aí? Não vou ler o livro. Eu tenho o meu, mas eu quero ver só como está a capa desse aqui. Inclusive o meu está até ali. Não, esse não está com a capa que eu queria. É uma filosofia, né? Isso, menina. Ó, porque isso tá. Mas é. Gente, na capa do livro dos Espíritos original está escrito filosofia espiritualista. Eu conheço pessoas da Umbanda que estudam a doutrina espírita. Eu conheço pessoas católicas que estudam a doutrina espírita. Eu conheço evangélicos que estudam a doutrina espírita. Qual é o futuro do planeta? Todos serem espíritas? Não. Essa menina ali é estudada. Fala, meu irmão. Uma vez na faculdade, um professor de filosofia, ele era um padre. Aí, não sei o que eu coloquei na prova de filosofia, ele falou assim: você é espírita? Assim, eu frequento, falei assim. Aí comecei com ele assim: mas espiritismo não é religião. Aí na época eu fiquei ofendido com isso. Eu falei assim: o que ele está querendo dizer? Aí eu não entendi muito não, que o padre tinha falado, agora que eu fui descobrir. Porque a doutrina, aquela gente, o irmão achou ali, o livro dos Espíritos, na verdade, o original, tá, gente? Ele não vem com Kardec na capa, e ele não vem com Jesus na capa, original, tá? O livro dos Espíritos original, e esse aqui ainda, a capa, mas é quase isso aqui, lá em cima, ó. Filosofia espiritualista. Kardec nunca pensou em fundar uma religião. Então não existe. Obrigado.
Quem aqui é kardecista, levanta a mão fazendo favor. Kardecista? É. Oh, tem uma pessoa. Bom, a doutrina espírita não é kardecista, tá, gente? Porque Kardec, ele codificou a doutrina dos espíritos. Então, no máximo somos, no mínimo, espíritas, no máximo, espiritistas. E o Divaldo Franco trouxe para nós uma informação que nós somos espíritas cristãos evangélicos. Uma vez eu fui num consultório, estava meio ruim uns tempos atrás aí, fui no consultório, o doutor perguntou: qual a sua religião? Eu falei: eu sou espírita cristão evangélico. Ele: não existe isso não. Eu falei: existe sim, senhor. Não existe isso não. Cristão, espírita cristão evangélico? Eu acredito na comunicação dos espíritos do plano espiritual com o mundo físico. Acredito em Cristo Jesus, meu Senhor, e no Evangelho que Ele trouxe para nós, vindo da parte de Deus. O Evangelho é de quem? É de Jesus ou é de Deus? Deus. Tá. Porque tem muita gente falando que o Evangelho é de Jesus. Não, é de Deus. E são essas coisas que a gente precisa aprender. Tá. Olha eu aí. Vamos falar do fariseu, né? Fariseu significa, no original hebraico, farush. Os fariseus pertenciam a uma seita judaica. Existiam várias seitas dentro do judaísmo. A dos saduceus, que Jesus condenou, a dos fariseus, que Jesus também condenou, e existiam outras que Jesus não tocou tanto no assunto. E aí, os fariseus foram uma seita criada que teve como um dos principais criadores Hilel. Esse Hilel, ele acreditava piamente nas escrituras sagradas. Na Torá, tá, gente? Você sabe o que é a Torá? Tá, aqui, o pessoal aqui, nível de estudante. Eu vi aqui, a Torá são os livros do Antigo Testamento. Tá? Então os fariseus, eles defendiam a lei de Moisés, os profetas, né? Todos os livros sapiensais da Bíblia. Eles defendiam com unhas e dentes. E eles faziam com que as pessoas vivessem aquilo. E pegavam no pé das pessoas para viverem aquilo. Só que muitas das vezes eles não viviam aquilo que eles exigiam dos outros. Esses eram os fariseus. Tem uma definição aqui que eu gostei demais. Posso ler para vocês? É pequeno. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo. Você sabe o que é proselitismo, né? Tá, vamos estudar aqui. Inimigo dos inovadores. Sabe aquele povo conservador que quando vem alguém novo trazer uma nova ideia, trazer novos... Não, aqui não. Inimigos dos inovadores. Por isso que eu perguntei no começo: qual nós somos? Nós somos os fariseus ou somos publicanos? Quando a gente faz esse estudo, quando a gente faz um estudo assim, vou falar de mim, tá? Eu fico me analisando assim: rapaz, eu sou fariseu. Gente, a gente precisa ter um olhar diferente para os ensinamentos de Jesus, porque a gente quer ser o samaritano, não, a gente quer ser aquele que o samaritano socorre,
A gente quer ser a mulher que foi pega em adultério. A gente quer ser o publicano. Ou a gente quer ser o bom ladrão que está, né? Assim que tu falou. Ninguém quer ser aqueles que apedrejavam a mulher. Ninguém quer ser o fariseu. Ninguém quer ser Caifás. Cheios de um zelo ardente de proselitismo. A gente faz isso dentro de casa, com os nossos familiares. Queremos porque queremos pregar para eles o espiritismo. E se não converter, vai para o umbral. Mas a gente esquece que a doutrina espírita não é religião, é filosofia espiritualista, que você ajuda o outro a questionar. Eu conheci a minha patroa, ela falava ela era assembleiana. Minha patroa, ela era assembleiana, não frequentava não, mas era assembleiana. E eu, nossa, tá? Eu era um estudante de espiritismo, mas eu era pai santo. Há 8 anos atrás. E quando ela me falou de Deus, eu falei assim: que Deus é esse que você acredita? Que manda, que cria um ser? Olha a filosofia. Só que eu fui um pouco drástico, tá? Mas é uma forma de filosofar, lembrando que eu fui drástico, tá? Que Deus é esse que cria um ser no mal, que vai se virar contra ele mesmo? Ele não é onisciente, como que ele pode criar um ser que vai se virar contra ele mesmo? Ou melhor, se Deus é único, como que pode haver duas potências, uma do mal e uma potência do bem? Como assim? Se o diabo é tão mau assim, ele pode se apoderar de Deus? Não tem. Isso é raciocínio lógico. É o que Paulo fala em Romanos capítulo. Ela ficou brava comigo. Ficou uma semana sem conversar comigo. Tá? A gente na época estava namorando. Meu Deus. Ficou uma semana sem conversar comigo. Aí eu fiz uma canjiquinha com suana. Falou: olha, eu fiz aquela canjiquinha com suana que você gosta. Aí fizeram as pazes. Mas a doutrina espírita é filosofia, é questionar. É questionar. Vou ajudar vocês a questionar aqui agora. Nós estamos falando do fariseu, tá? Vamos falar do fariseu por enquanto. Como que identifica o espírita na rua? Como que se identifica um espírita na rua? O evangélico é fácil: roupa, corte de cabelo, uma Bíblia na mão, certo? O católico às vezes está rezando um texto, uma camisa de Maria, uma camisa com Jesus, Sagrada Oração de Jesus, né? Um texto na mão. Aí no carro é até mais fácil ainda, porque o carro costuma ter um textinho pendurado. O Hare Krishna é fácil, a roupa dele já condena então aquele pituchinho no cabelo, né? E o espírita? Que comum? Não é comum, é? Não, ele não é comum. É comum? Acho que sim. Isso. E é difícil enxergar atitude boa. Conta esse saiu a fazer o projeto do moço? Do moço que me chamou? Tá. Nós temos um projeto
de levar comida, refeições para moradores de rua. E aí um dia nós fomos até ali, aqui nessa rua, descendo essa rua aqui embaixo, tem acho que é São Bódromo que fala. Ali tem uns que ficam ali. Aí eu estava entregando de um lado da rua, a nossa equipe do outro lado da rua. E aí eu estava lá, tipo uma turma com a gente, o cara falou assim: chama o Paulo para mim. É isso mesmo? Chama o Paulo para mim. Rapaz, eu tenho medo desses espíritos, viu? É sério. Eu estava do outro lado. A moça ia entregar o negócio para ele, o lanche para ele. Eu falei: não, eu quero falar com o Paulo. Aí, olha, gente. Aí ela me avisou que o moço estava me chamando. Eu falei: hã? Quem está me chamando? É o moço que está deitado aqui, não está deitado não. Eu fui lá. Aí ele falou assim: pô, Paulo, tudo bom? O negócio é o seguinte, eu não conhecia isso. O negócio é o seguinte, eu frequento tal lugar assim, lá em tal lugar. Ele perguntou: vocês são espíritos? Ah, sim. Vocês são espíritas? Ele falou: sim, sou espírita. Aí ele falou assim: ah, tá. Aí ele começou a contar a história dele, toda a história dele, para onde que ele estava indo, de onde ele veio, como que ele ia ajudar. E ele ama a doutrina espírita. Falou de Bezerra de Menezes, de André Luiz. Na porta da minha casa, vou melhorar, porta da minha casa, como o pessoal, a gente faz essa tarefa, eu tenho lá guardado alguns fardinhos de água. A gente vai fazendo estoque para quando vai para a rua a gente levar umas garrafinhas de água para o pessoal. Aí outro dia eu estava sentado lá na porta, um rapaz chegou perto lá, um rapaz meio estranho, todo descabelado, roupa toda. Eu falei: você quer? Me dá uma água aí que eu sei que você tem. Aí eu pensei: esse cara vai educar, não, eu vou ficar na minha. Você vai esperar quanto? Quanto tempo? Eu estou te esperando aqui, pega a água lá para mim, porque eu sei que você tem água e é para mim. Aí eu lembrei de uma vez que ela falou assim, fala, mas mesmo que você não falar para quem você está enxergando ali, tem os espíritos que estão em volta dele ali que vai ouvir. Aí eu falei assim, eu prestei atenção, o que esse cara está falando? Esse cara só me conhece. Eu falei assim: eu te conheço. Eu disse no pensamento. Ele falou: eu te conheço. Pega para mim a água que eu estou com sede. Busca minha água. Eu falei: peraí. Fui lá, peguei a água, entreguei para ele, com a perna toda arrepiada. Eu falei assim: esses espíritos. Mas esqueceu do ponto principal. Qual? O rapaz que disse que é fácil identificar um espírito. É fácil identificar um espírito. Pelas ações. Pelas ações. Ações. O fariseu, ele tinha ações externas. O espírita tem que ter ações de dentro para fora. De dentro para fora. Eu ouvi uma fala hoje que caridade, deixa eu ver se eu lembro a palavra. Caridade é a expressão de amor. Quando você faz o bem para alguém, é amor que sai. Quando você faz o bem para uma pessoa, mas com raiva, não tem amor. E também não tem caridade. Mas faça. E tem como fazer o bem com raiva? Tem. Minha filha. Tem. Faz. O mal também age no bem. O mal, gente, age no bem. E olha, Deus usa o mal para ajudar, tá? Guardem isso. Mas conheço muitas pessoas que fazem. Não, vou te ajudar. Fraternidade espírita. Fraternidade espírita. Já vi isso, tá, gente? Eu já vi isso. Cabine do passe. Se tem passista aí, se liguem. Cabine do passe. Faltando 5 minutos para acabar o passe, a pessoa chega, uma outra pessoa: eu quero tomar um passe. Meu tempo está acabando.
Não dá. Eu tenho que fazer, tenho que ir para casa, tenho que fazer comida, meu tempo está acabando. Está no bem ou está no mal? Está no mal. Verdade. Porque você está aqui na casa espírita para quê? Fazer o bem, velho. Agora, a novela se atrasa 5 minutos, você não fica, nossa, a cena final, aí de repente acaba ali, nossa, mais 5 minutos eu descobri quem que matou. Não é? É verdade. O fariseu tinha práticas externas, nós também temos, nós somos fariseus. Eu vou dizer assim, não quer dizer que a nossa prática no bem deve se limitar à casa espírita, não, tá? Porque não é só na casa espírita. A casa espírita é um lugar de amolar o machado para a gente ir lá na casa da gente e cultivar, tirar as ervas daninhas, manter a horta bonita, a horta da esposa, que é uma rosa. A erva daninha de quem? A erva daninha é a sua. Pois é. A sua, a minha, a nossa. Emmanuel nos fala em algumas leituras básicas, né? Com o nosso, o índio, eu achei muito interessante que a gente nunca deve impor, que é uma descaridade, impor alguma coisa de evolução para alguém. E assim, Paulo, eu achei interessante que eu falo pra gente, né? Pra gente. Aí saiu uma, depois saiu 2, passado um tempo saiu 3, eu falei, pera lá, o que vocês estão querendo me falar? Aí eu observei que em casa, às vezes a gente comenta alguma coisa, a gente fica naquela, acha tão bom que a gente encontrou alguma coisa que a gente quer que o outro encontre. Isso. Mas cada um tem seu tempo. Isso. E eu falei, então é pra mim, calma. Isso. Deus não age. Deus não age no desespero. Tá bom, gente? Deus age na leveza. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Tem um livro do André Luiz, que uma criança faz uma prece para a mãe dele, pela madrasta dele. Só que a mãe dele é a obsessora da madrasta. Mãe dela, da criança, é a obsessora da madrasta. Ele não sabe, o menino está fazendo a prece. A menina, desculpa, perdão, gente. Aí a espiritualidade maior vem atender a prece dele. Só que leva 3 anos para tudo que ele pediu, para tudo que ela pediu ser atendido. Ela é minha mentora espiritual. Vocês já notaram aí, né? É minha mentora, tá? Sussurra no meu ouvido a palestra, tá? É a minha mentora. Então, Deus não age no desespero. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, né, da oração, ele fala que quando nós estamos desesperados, os espíritos param, espera a gente acalmar para poder nos auxiliar. Certo? A irmã falou ali do proselitismo, de pregar dentro de casa. Os fariseus faziam isso. Aí aqui, ó, fala aqui. Muito orgulho. Eles tinham, aqui, ó, proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios. Aí, quando eu li isso aqui, eu falei, misericórdia. Estou na bacia de óleo quente. Estou frito. É isso mesmo, isso aí. Porque a gente, como espírita, nós defendemos alguns princípios. Às vezes a gente não quer que certas coisas,
Porque, infelizmente, dentro do movimento espírita, existe muita mistificação. Um exemplo, você recebe uma psicografia. Muitos, primeira coisa que faz na hora que recebe a psicografia é ler quem escreveu. Bezerra de beleza, a minha enteada recebeu uma carta. Estava escrito Antônio de Pádua. Baixa, Santo Antônio de Pádua escreveu uma carta para ele. Eu falei assim, a carta dizia: continue sendo como você é. É assim mesmo? Continue sendo como você é, do jeito que você está fazendo, vai dar tudo certo. Eu falei assim, Santo Antônio, a minha enteada fica o dia inteiro mexendo no celular dentro do quarto dela, deitada. Esse espírito entenderam, gente? Ela recebeu outro do berço, falando tudo errado. Depois ela recebeu uma outra psicografia de um outro falando o contrário do que tinha falado. Vocês entenderam? Mistificações que existem. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. E às vezes nós, às vezes a gente, eu vou falar isso de mim, tá? De mim. Eu gosto muito de estudar para isso estar certo. Chega uma psicografia para mim, eu leio, eu não acredito. Até que me prove o contrário. Até que me prove o contrário. Porque o importante não é o autor. O importante não é o autor, e sim a mensagem. Entendeu? Infelizmente, no movimento espírita, não estou falando da doutrina espírita não, porque a doutrina espírita ela é maravilhosa. Quem estuda, gente, você fica impressionado. Vamos comparar farisaísmo e Jesus. O farisaísmo defendia a lei de Moisés, mas Jesus estava ali, o Filho de Deus presente. A doutrina espírita é a terceira revelação divina dada aos homens pelos espíritos superiores. O que está escrito lá, podemos contestar. Eu ia falar aqui, vocês sabiam que vocês podem contestar o que está lá escrito? Mas pode contestar com o intuito de buscar aprender. Você pode contestar já levando e provando o seu conteste. Ah, que diferente. Isso aí, menina. Eu vou contestar por contestar? Livro dos Médiuns. Só contestar não adianta. Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, eu acho que é o capítulo 1 ou o capítulo 2. Tem a questão 22 do Livro dos Médiuns, se não for meu engano, fala sobre, para você contestar alguma coisa, você lembra disso, né? Para você contestar alguma coisa, você tem que ser conhecedor daquela coisa. Do que você está contestando. E do que você está contestando. Entendeu? Pode contestar? Pode. Mas você tem cabedal de conhecimento para falar do que você está contestando. Me lembra Kardec, né, no início, né? Ele aceitou tudo. Ele vendo, ele aceitava ou ele pesquisava, ou olhar analítico. Sim. Vou dar uma melhor para vocês. Um espírito fez uma comunicação e depois do final o irmão falou: temos que ouvir esse espírito cegamente. Eu disse: não. Mas como assim? Não. Eu tenho direito de contestar o que ele está falando e não acredito no que ele disse, até que me prove o contrário. E fala. Seguidores passivos. Jesus não quer seguidores passivos. Sabe o que é isso, gente?
mostrar para vocês aqui. Essa turma aqui é uma turma boa. Qual o primeiro livro que um espírita deve ler? Bíblia. Ele? Não. Não? Não. Livro dos Espíritos. Não. Evangelho. Hã? Nossa, você foi longe. Que é o Espiritismo. Não. Evangelho segundo o Espiritismo. Também não. Dicionário. Aí, gente, porque para entender certas palavras que tem aqui, tem que ter um dicionário. Concorda comigo agora? Aí depois do dicionário, qual outro livro? Aí a Bíblia. Aí, menina, essa é a aluna aplicada, participa de todas as minhas palestras aqui. Isso. Os fariseus andavam com a lei na mão. Com a lei na mão. Os evangélicos protestantes usam a Bíblia. Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Ela falou que a dela está dentro do celular. Quantos aqui trouxeram o livro dos Espíritos? Ou o livro dos médiuns? Calma, só vou fazer mais uma para vocês terem um pouquinho de dor de consciência, depois a gente ajuda aí. Quem está anotando a palestra? Olha lá, ela é esperta, estou anotando na cabeça. Vocês estão entendendo o nosso nível de busca? De anotar as citações do livro dos Espíritos, a citação do Evangelho, para chegar em casa, para estudar. Será que o que ele falou está certo? Será que o que ele falou está... Entenderam, gente? Estou colocando a gente na berlinda porque isso aconteceu comigo. O irmão falando de livro dos médiuns, há um tempo atrás, de livro dos médiuns, e ele falava de livro dos médiuns, e eu assim, Na questão 2500 do livro dos Espíritos, só isso. Questão 2500 do livro dos Espíritos, você já leu? Agora. Você deve precisar fazer isso, né? 2500? É. Esse eu ainda não conheço. Não, né? Porque não tem. Porque não tem. Ô Paulo, coisa muito interessante, quando a gente começa a buscar, né? Eu estou falando de mim. Então, no período aí, seguindo uma tradição religiosa católica, algumas questões eu levei para o padre. Paulo, vou lá. Aí eu fiz algumas perguntas para ele. E a resposta foi assim, excelente. Ele falou assim, não sei te responder. Eu poderia ter me embromado. Correto. Filha, aí isso, aquilo outro, né, e tal. Ele olhou para mim e falou assim, olha, não sei te responder. Procure. Aí, eu vou te falar um negócio aqui para vocês também. Quando eu era pai de santo, a minha última vez, eu fui conversar com o preto velho e pedi ele, ô vovô, eu estou saindo. Eu queria o aval do senhor. E o que o senhor tem para me dizer? Ele falou assim, aqui você já contribuiu demais, vai contribuir em outro lugar. E nessa faixa sua, alguém me disse, aqui não é seu lugar. Aí. Seu lugar é onde você está. Eu nunca falei nada com ninguém, não conheci o ambiente, não conheci a pessoa, a médium, nunca mais vi, era a primeira vez. Olha só como que a interligação acontece no plano espiritual. Correto. Mais um pouquinho sobre o fariseu. Os fariseus, eles tinham uma aparência de meticulosa devoção. Vou dar um caso aqui para vocês. Eu até contei esse caso ontem. Um amigo meu foi numa casa espírita,
lá de Belo Horizonte, não é daqui não, pode ficar despreocupado, tá? Lá de Belo Horizonte. E tinha um médium sentado, fazendo um lanche. Era o médium principal da casa. Tá? Para quem sabe ler, eu peguei ali. Aí uma pessoa chegou, abaixou, beijou a mão dele. Eu queria que o senhor, por favor, fizesse isso. Ora para mim por isso. E foi embora. E o médico continuou na sua posição, sentado. Aparência de meticulosa devoção. Tá certo, gente? Não. Beijar a mão do médico. Ele aceitou. Continuou na posição dele sentado. A pessoa abaixou. Eu ia questionar ele. Médium foi feito para servir. Não é só na reunião mediúnica, não. Lugar de médium é servir, atender ali também, recepção, ajudar a limpar o chão. Eu tenho pavor de médium. Pavor, gente, de médium. Eu sou médium. Minha esposa é. Lá em casa, nós somos médios. Lá em casa, pra vocês terem uma ideia, culto no lar é fantástico. O nosso culto no lar lá em casa. Estou mentindo? Gente, violão toca sem ninguém estar perto. Violão do canto toca. Até um dia que o violão tocou, eu levantei, assustado. Na hora que eu levantei, o violão tocou de novo. Aí eu falei, não, vou lá olhar o que é isso. O violão começou a virar, a cair, tocou de novo. Eu falei assim, meu irmão, toca uma musiquinha, pelo menos aí no nosso culto no lar. Falei assim. Aí, passou um tempo depois, eu tava cortando o cabelo dela. Eu vi um irmão passando na sala. Eu falei assim, vixe, Nossa Senhora, acabei de ver o irmão passando ali. Espírito vai saber disso. Gente, eu arrepiei todinho. Eu fiquei paralisado. Eu falei, o irmão passou e foi na direção do meu pai. Aí eu tinha que pegar um trem para ela, não sei o que é. Eu não fui. Só que a gente tem que aprender a servir. Posso ser. Eu não sou melhor do que Chico, eu não sou melhor do que Jesus. Jesus ensinou para nós. Olha o que ele diz aqui. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Médium não tem que se exaltar de sua mediunidade. Expositor não tem que se exaltar de sua... Nós somos os mais devedores, você sabia? Os nossos débitos aqui, ó, dirigente de reunião pública, é os mais... Calma, né? Vou diminuir. Tá vendo? Deixa eu ver. Vocês entenderam? Por que a gente fala para muita gente? Porque a nossa dívida é maior. Imagina o quanto que a gente na outra não fizemos, prejudicamos. É isso. Não podemos ter posição de fazer. Não podemos ostentar que eu sou expositor, que eu sou médium, que eu sou evangelizador. Não. Nós devemos servir. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Lá em casa, o Cristo, ele pega pesado comigo às vezes. Sério. Não, eu estou falando sério. Eu falo com ela, amor, Jesus, ele está pegando pesado comigo. Aqui, ó, eu falar uma frase lá assim, lá em casa. Servir é uma honra que devemos disputar. É uma palavra, eu não sei se essa frase é do André Luiz ou de Emmanuel. Alguns já me disseram que é do André Luiz, outros falam que é do Emmanuel, tá. Mas a frase é essa: servir é uma honra que devemos disputar. Pega essa frase e pensa nela. Aí, por exemplo, tá a pia lotada de vasilha. Entendeu? E eu usava essa frase, aí ela olhava para mim,
Servir é uma honra que devemos disputar. Vou aplicar em casa. Ele é espírita? Ele não veio hoje, mas ele. Por que ele não veio? Tá vendo, né? A gente perde a oportunidade de servir a todo momento. A gente quer ser passista, a gente quer ser médium, a gente quer, mas a faculdade de servir é maravilhosa. Só que nós perdemos, tá? A oportunidade. Perdemos, tá? Engraçado, Paulo, é muito interessante porque se observa quando você tem assim, eu não sei explicar. Às vezes eu estou na rua e tal, de repente alguém te aborda. Você não conhece nem nada, Sim. E de repente sai um assunto. Pois é, que eu estou assim, então não sei o quê. Isso. Você pega, mesmo se acontecer isso comigo, principalmente em Uber. Eu falei, gente, mas não tem condição aqui. Então, vamos conversar aí, porque em Uber é meio complicado. Estou quieta, aí vem um assunto. Isso. Pois é, porque aí A assim. oportunidade de servir. Eu falei assim, então tá. Então vamos conversar. Mas tem uma fala de Francisco de Assis, tá? Essa fala de Francisco de Assis é para tirar de nós o farisaísmo, o sistema religioso, porque a gente quer pregar a religião dentro de casa, e isso é farisaísmo. Mas Francisco de Assis deixa uma mensagem para nós. Juntou com os frades, todos os freis lá, e falou assim: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, se for necessário, entendeu? Qual que é a pregação mais importante? Exemplo. Atitudes. Eu vou citar uma pessoa, um exemplo. Você está na rua. Não, vou contar uma história rapidinho. Dá tempo. Eu tenho que falar do publicano. Eu te falei bastante do fariseu, não falei do. Mas aqui acho que seria melhor a gente falar mais do fariseu, porque está falando da gente, né? É bacana. Porque publicano, gente, para ser publicano, eu acho que a gente precisa muito ainda aprender. Muito. Eu queria contar a história, não vou contar não. Porque só de lembrar do publicano, para a gente ser um publicano, Chico Xavier, Francisco de Assis, João Evangelista, Divaldo Pereira Franco, mais de 400 filhos que não são deles, mas que ele adotou. Ele fez um projeto na Bahia que ninguém no Brasil fez. Estão entendendo? E com muito dinheiro, né? Que ele fez, né? Ele não tem nada, né? Nada. Chico Xavier. Aí um irmão, uma vez eu estava lendo o livro, até do autor, do mentor da casa aqui, a história do Francisco de Assis pelo mentor da casa aqui. E aí a minha esposa até fala, quando você fica lendo esses livros, você fica nostálgico, você fica emburrado, de cara fechada. Porque eu falo assim, meu Deus, falta muito. Meu Deus do céu. Quem formou a Terra, gente? Você sabe quem formou a Terra? Mas a gente tem que pensar, sei que você sabe, assim, você fala para chamar a nossa atenção. Você sabe que a gente não está desamparado em lugar nenhum. Pera aí, não fica dando spoiler aí. Calma. Quem formou a Terra, você sabe? Jesus. Jesus. Aí, ó. Aí. Mas com a ajuda dele, tá? Foi Jesus que formou a Terra. Sabia disso? Você sabia disso? Deus entregou um pedaço de alguma coisa, entregou para Jesus. Jesus mudou e criou o nosso planeta, o planeta Terra.
E a gente está custando dar conta da família. Aí, há 4, deixa eu conferir aqui. Não precisa nem de conferir. 4,5 bilhões de anos atrás, ele nos convidou para vir. Quantos anos você tem? Você acha que você tem 30, 40, 50, 60 anos? Você acha que você tem 18? Nós temos 4,5 bilhões de anos que estamos nesse planeta Terra, passando por estágios de primitivo, depois expiações e provas, estamos nele, e um dia chegaremos ao mundo de regeneração. Há um tempo atrás, muitos de nós matávamos sem dó. Hoje a gente só mata com a boca, com o pensamento, com algumas atitudes, mas ainda mata. Por isso que nós não podemos ser o correto. Eu acho que nós estamos no caminho do publicano, do fariseu para o publicano. Estamos nesse caminho, porque nós já nos arrependemos de algumas falas. A minha esposa fala comigo o seguinte, que quando eu discuto lá em casa, as nossas discussões, graças a Deus, são assim. Eu acho que você fez isso. Em casa é muito raro, tá? Minha esposa ali não deixa mentir. É muito raro a gente ter um ápice. Pelo amor de Deus, gente, 8 anos de doutrina, brigar dentro de casa, me ajuda, né? Não é? Mas de vez em quando, umas 2 vezes tivemos assim. Então, a nossa discussão lá é assim. Fala, minha irmã. Aí lá no pensamento tem assim, não conhece o Espírito, parece que não conhece. No pensamento dela, eu não sei o que está lá, mas no meu, assim, acho que eu vou ter que orar. Eu não vou orar. Não, porque se orar, eu vou ter que admitir que eu estou errado. Aí o mentor espiritual vem e fala, quando é no outro dia, a gente já está começando a conversar. Viu? Porque a gente tem que ter esse evangelho dentro do nosso coração, gente. A boa das crianças, verdade. Nós temos 2 meninas. Na verdade, eu tenho 2, ela tem uma. A dela é minha, as minhas 2 é dela, e a gente combinou isso aí, tá aí. A gente precisa colocar o evangelho dentro dos nossos corações. É até novo, né, irmão? Não pode passar não, né? Aí tá vendo? Eu queria ficar até meia-noite, mas o patrão aí já, né? O fariseu, ele era aparência. Não podemos ser espíritas de aparência. Não existe meio espírita. Eu sou meio espírita. Tem espírita simpatizante que frequenta igual o irmão. Eu frequento lá, mas hoje é mais frequente, né? Aí, ó, tá vendo? Mas, eu sou meio espírita de vez em quando. Eu conheço pessoas que têm 40 anos de doutrina espírita e não sabem. É meio espírita. Sim. Nós não podemos ser meio, mais ou menos. Hoje eu conversando com uma pessoa, não sei quem, nem vou lembrar aqui agora, mas eu falei assim, que nós temos que ser, não foi ontem na exposição de ontem, eu falei, nós temos que aprender a ser cristãos. Não vou falar espírita não, tá? Nós precisamos aprender a ser cristãos no trabalho, na sociedade, em casa. Vou inverter. Em casa, no trabalho, na sociedade e, por último, na casa espírita. Porque aqui é fácil. Aqui é fácil.
dentro de casa, o espírita espanca a esposa. Eu estou mentindo? É porque estão de você? Não, nem eu não. É porque ela atende várias mulheres. Ela tem um trabalho que ela atende mulheres. E o lugar onde ela fica, eu fico numa sala do lado e eu ouço as conversas das mulheres. Tinha uma mulher que o marido era espírita, tá? Eu acho que é o meio espírita. Menos amiga. Ele batia nela para arrancar sangue, gente. Terminava de bater nela, ela toda machucada na cama. Ele pegava um livro espírita para ler para ela e falava: tá vendo, amor? É igual a gente. Não deixava ela ler. Mas não deixava ela ler. Que espírita que somos? Que cristãos que estamos sendo? Que exemplos que estamos sendo? Somos o fariseu? Ou somos o publicano? O que é pecado? Dá para perguntar. O que é pecado? Na doutrina espírita nós acreditamos em pecado? Mas o que é pecado? Alguns dizem que pecado é o pecado original que trazemos desde Adão e Eva. A palavra pecado no dicionário Aurélio e no dicionário Larousse é transgredir a lei. Quando refere-se a transgredir a lei, aí sim, porque aí sim nós somos pecadores, porque transgredimos a lei. Aí se entende o publicano. Quem é o publicano? É aquele judeu que na dominação romana foi obrigado, porque precisava de dinheiro, a cobrar impostos dos judeus. E aí eles eram mal vistos. Vou trazer para a nossa época. Acaba? Vou trazer para a nossa época. Quem aqui assistiu filme ou novela que tem escravos? Quando o escravo era promovido a feitor, e os negros gostavam, os negros tomavam ódio dele. Assim era o publicano. Ele era um judeu que tinha que cobrar imposto e também, porque ele amava a lei judaica também. Ele queria entrar no templo também. Mas de repente vem um homem que veio para cada um de nós, um homem simples, de olhar meigo, nos olhou e nos chamou: Zaqueu, desce, porque hoje a salvação vai entrar na sua casa. Zaqueu era publicano. Quando entrou na casa dele, Zaqueu, estou todo arrepiado. Zaqueu falou assim: Jesus não falou nada. Zaqueu falou assim: Senhor, tudo que eu tenho eu vou devolver e vou dar para os pobres. Mais ou menos assim que ele falou. A consciência, a explosão de mudança de dentro para fora. Eu estava vindo no ônibus refletindo sobre isso, e a gente tem que fazer isso. Onde eu preciso mudar? Eu sou um fariseu, eu estou demais, exigindo demais da minha família, mas eu mesmo não estou fazendo mudança. Essa mensagem, irmãos, de hoje é para mim, é para você, é para nós. Não, fulano tinha que estar aqui. Não! É para você, é para mim, é para nós. Para terminar, tá? Não vou alongar mais não, senão o irmão me mata ali, e aí ele vai para o grão, né? Qual é o caráter? Não, a prece torna o homem melhor? É o que nós precisamos aprender com o publicano. Sim. Pois aquele que ora com fervor e confiança, questão 660 do Livro dos Espíritos, tá?
Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte. Se liga nisso, gente. Olha a revelação aí. Vocês estavam buscando revelação da igreja católica, evangélica, querendo que o médium traz revelação, mas a revelação está no livro dos Espíritos. Mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos. Vamos fazer prece. Vamos fazer melhor. Vamos fazer oração. Orar mais ação. É orar e depois agir. Tomar atitudes. Mudar atitudes. Hoje, Santo Agostinho dá uma receita maravilhosa, que é fazer um exame de consciência no final do dia. Faça, irmãos. O que você fez de bom? Olha, isso eu fiz de bom, bacana. Não vangloria não, não vangloria não. Olha o que você fez de ruim. Aqui que estão os pontos que eu posso melhorar. Amanhã eu vou trabalhar nesses pontos aqui. Quando for à noite do outro dia, faz um exame de consciência novamente. Não sejamos fariseus. Rasguemos as nossas vestes e sejamos humildes de coração. Eu tenho de fazer isso que você fala à noite, e às vezes eu fico com vergonha de algum ato meu, você acredita? Mas essa é a ideia. Mas no outro dia, aí no outro dia consertar. eu até peço desculpa ou faço, Ótimo. No outro dia consertar, viu, gente? Eu tenho que consertar. Tá bom? Vamos procurar fazer isso? Vamos ser juntos? Jesus abençoe a todos. Desculpa, obrigado, tá bom? Espero ter atendido aí as necessidades dos irmãos. Bom, pessoal, agradecendo então ao Paulo, né, por trazer esse estudo assim, leve, gostoso, divertido, mas com objetivo, com muito conteúdo, né? E não podemos deixar também de agradecer a leitura dele, né? Sempre a leitura dele, a sustentação da palavra dele, não foi lá frente, não. Eu vou perceber, né? Bacana, pessoal. A casa, pessoal, está tendo o curso de formação de tarefeiros. Então, quem se sentir que já é a hora, né, de dar um passo aí para fazer trabalhos, né, na casa espírita, na fraternidade, né, esse curso está acontecendo às sextas-feiras, 19h45 às 21h15, todas as sextas-feiras. E se tiverem algum conhecido, parente que não veio hoje, mas que também tem essa vontade, converse com ele, indique para ele, né? A casa está precisando realmente formar aí muitos tarefeiros para renovar, inclusive os tarefeiros, né? Que vai chegar na hora e vai vencer no prazo, né? Então a gente está aí com esse intuito aí, fazendo esse curso para angariar, trazer pessoas novas aí para contribuir na tarefa aí da casa, tá ok? O Paulo trouxe para a gente aí a palavra servir, né? E nós tivemos um mês atrás aí o sarau da casa, que foi baseado nessa palavra, servindo com Jesus, servir com alegria, né? Que a alegria de servir é a glória de cada sexta. Então foi muito bonito, foi muito gostoso. E realmente servir é o que nós temos que fazer aí com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade. Bom, no final agora da nossa prece, quem sentir necessidade do passe, pode permanecer no salão, né, que vai iniciar o passe ali, tá bom? Vou convidar a nossa irmã Elisete para fazer a prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais este aprendizado, que possamos contar nos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Uma boa noite a todos.